Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Sejam bem-vindos a mais um Representa Cast, podcast onde nós podemos receber aqui os nossos parlamentares, tratar sobre os temas do Estado, os temas do país. E hoje temos a honra de receber aqui o deputado Joel Wilhelm, ou Wilhelm. Olha, Jonathan, bom dia a todos, bom dia, Adriano, bom dia a todos que nos acompanham. As pessoas falam William como tu falaste primeiro, né? Mas o meu avô falava Wilhelm, como tu falaste na segunda pronúncia ali. Mas isso é muito complexo, então a gente vai no William mesmo, que o pessoal acaba compreendendo aí. Perfeito. Eu sou o Jonathan, sou advogado aqui da equipe de relações governamentais da FEComércio. Estou aqui com o Adriano. Eu sou o Adriano Boyrin, coordenador de relações governamentais da FEComércio. E hoje temos o prazer de receber aqui o deputado Joel, que é filiado ao PP desde 2005, presidiu a juventude do PP em 2007 e em 2008 foi eleito vereador em Igrejinha, sendo o mais votado daquela eleição. É, exatamente, Jonathan e Adriano. Fui presidente da juventude já faz alguns anos, né? Mas fui, né? E aí tivemos a oportunidade, sim, em 2008, foi minha primeira eleição, né? E aí tivemos aí com o apoio aí dos amigos aí, da família, aí conseguimos fazer uma eleição bastante positiva, acabei sendo o segundo vereador mais votado da história do município até hoje. O mais votado é o seu Roberto Argenta, que até fizemos esses dias uma homenagem para ele lá dos 50 anos do Calçados Beira Rio. Ele foi, historicamente, ele fez 1533 e eu 1437. Então, tivemos essa oportunidade e aí tivemos a primeira oportunidade legislativa, né, lá de Igrejinha, onde que lá tentamos também aproveitar a oportunidade de assumir a liderança do partido, de participar na presidência da comissão permanente da casa, e em 2012 acabamos sendo presidente do Legislativo. Aí fui o presidente da Câmara de Vereadores de Igrejinha. Tentamos, naquele momento, poder desempenhar bem a nossa função de fiscalizar e legislar o executivo da época. Nos organizamos, nos preparamos, tentamos acompanhar muito bem o orçamento municipal para tentar fazer um bom mandato, e assim eu acredito que a gente tenha conseguido fazer. E foi reconhecido pela população depois do seu pleito à prefeitura, né? Foi uma construção, porque o Partido Progressista no município de Igrejinha, Jonathan e Adriano, ele tem uma particularidade. Desde 1964, desde a emancipação da cidade, o partido tem, ainda arena, né? Sempre teve candidaturas, sempre, em todos os pleitos, né? Em 2008, naquela eleição que eu acabei me elegendo vereador, o partido perdeu a eleição na executiva por 234 votos. E na época o nosso candidato era o ex-prefeito Lauri Krause. E ele acabou adoecendo naquele período que eu fui vereador. E aí o partido, por sempre ter candidato, nos convidou para a gente poder colocar o nome à disposição e concorrer. Era uma eleição muito improvável, que nós éramos oposição, né? Mas acabamos aceitando o desafio, né? Com os pés no chão. Era uma campanha ainda de 90 dias. E fomos, junto com essa base que o partido já tinha, né? Fomos construindo uma alternativa, onde que acabamos conseguindo fazer 40% dos votos. É uma eleição que teve 3 candidaturas, isso naquele momento nos favoreceu. E o histórico do ex-prefeito Lauri fez com que a gente conseguisse, nessa soma de conjunturas, chegar à prefeitura municipal. Sempre reconheço isso, porque eu acabei fazendo menos votos que o ex-prefeito Lauri fez em 2008, né? Mas pela situação da época ter colocado 2 candidaturas, a gente acabou nesse cenário conseguindo, como terceira via, chegar no pleito. Aí sim, assumimos a gestão municipal, tentamos montar uma equipe bastante técnica. Acredito que isso acabou dando um resultado bastante positivo. Nós tentamos fazer isso hoje no nosso gabinete também. A gente montou uma estrutura de captação de recursos,
Montamos uma secretaria de saúde muito bem organizada, com profissionais da área. Na época colocamos a secretária a doutora Simone, que hoje trabalha comigo lá na Assembleia. Foi minha secretária há 8 anos, já tinha sido secretária no município de Taquara anteriormente. Montamos um perfil bastante técnico em todas as secretarias. A Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos, o secretário Jefferson, que hoje é meu chefe de gabinete. Desde aquele momento procurávamos todas as alternativas possíveis de buscar recursos, porque dentro de um orçamento municipal às vezes tu fica muito limitado a poder buscar fazer obras de maior impacto, né? Então tu precisa estar atento, qualificar a tua equipe, sempre ter muitos projetos prontos já para quando abrem os editais, seja do governo federal, seja do governo estadual, a gente pudesse estar apto a captar os recursos, né? Então, essa soma de esforços, né? Eu sempre falo que um resultado de um executivo, quando a gente está na função, seja prefeito ou seja governador, para ter resultados positivos, a gente não pode ter receios de ter pessoas melhores que tu em cada um dos departamentos, em cada um dos seus secretários, em cada uma das suas funções. E aí sim, aprender junto e poder tomar as decisões, poder fazer a gestão, mas com pessoas muito qualificadas ao teu redor, e essa soma de esforços dá o resultado. E isso fez com que a gente pudesse, na primeira gestão, buscar o equilíbrio financeiro do município. Tínhamos pego o município com um passivo bem significativo. Conseguimos finalizar a primeira gestão dentro do equilíbrio financeiro. Entregamos 25 obras para a cidade e acabamos fazendo aí sim uma reeleição com 74% dos votos, né? E com a oposição unida novamente, né? Então, isso demonstra que o trabalho com gestão, com aplicação correta dos recursos, né? Podendo aproveitar todas as oportunidades, é isso que a gente precisa fazer. Eu sempre uso uma frase que a gente precisa devolver para as pessoas aqueles impostos que elas pagam. E elas precisam literalmente enxergar aonde os impostos são investidos. Esse sempre foi o nosso norte, de melhorar os serviços, melhorar a infraestrutura pública e ampliar os serviços para que as pessoas pudessem ter, não a sensação, mas ter a certeza de que aquilo que elas pagam, mesmo que a gente sabe que hoje o Pacto Federativo, que a gente tanto fala, infelizmente não há uma mudança nisso, a concentração de recursos no governo federal, com mais de 60%, vocês sabem disso, no município fica aí 15% direto, 20% no estado e uns 65% na União. Tem que entregar todo o serviço. Né? Exatamente, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades, os programas que existem para captar recursos. Então isso fez a gente ter um resultado bastante positivo, onde que depois na segunda gestão conseguimos entregar mais 25 obras, então foram 50 obras entregues. Assumimos o município com 6 milhões de déficit e entregamos os 8 anos com 14 milhões de reais em caixa no recurso livre. Então acredito que foi uma gestão de resultado, mas sempre divido isso com a equipe, com toda a minha equipe, com todos os secretários, com toda a gestão, porque foi uma soma de esforços que acabou dando resultado. Deputado, o senhor falou um pouquinho sobre sua trajetória, mas como é que foi lá no início, né? O senhor foi presidente da juventude do PP, mas o que motivou o senhor a ingressar na política? O senhor participou de algum movimento estudantil, enfim? Olha, tu sabe, Adriano, que eu sempre gostei de política, desde guri. Eu lembro de algumas ocasiões, assim, tinha um tio meu que foi vereador no município também, no ano de 82. O meu pai, sempre militante do partido, nunca concorreu, mas sempre gostou muito do partido, né? Sempre gostou de participar. E desde guri a gente sempre acompanhou a história política do município, sempre acompanhou as eleições. Eu lembro de eleições, eu com 10 anos, eu decorando a minha bicicleta, indo nas caminhadas. Então eu sempre brinco com o ex-prefeito Jair Wallauer. Eu me lembro algumas lapsos na memória, assim, quando guri, e isso sempre vem na minha mente, assim, ele acabou, na época era comum os prefeitos acompanhar a vacinação das crianças, assim,
Eu lembro que o meu avô tinha uma admiração por ele. E lembro quando meu avô levou lá na fila para ele dar a gotinha da vacina lá. E o avô falava, esse aqui é o prefeito da cidade. E eu desde o guri ia marcando aquilo. E eu tinha aquilo comigo. E um dia disse para minha mãe, um dia eu quero ser o prefeito da cidade. E tinha isso... Mas assim, coisa de guri, né? E depois as coisas foram acontecendo, né? Eu sempre acompanhava, né? E foi indo ao natural. Sempre gostei, mas sempre gostei, além de política, eu gostei sempre do desenvolvimento da minha cidade, né? Para mim isso é o primeiro ponto, né? E a gente sempre acabou se envolvendo, né? E depois o ex-prefeito Lauri me convidou para assumir a juventude. E foi muito graças a ele, assim. Ele foi o prefeito que iniciou o Oktoberfest. Foi um prefeito muito visionário. Ele que teve a iniciativa em 88 de fazer a primeira Oktoberfest. Obras impactantes, assim, na cidade, né? Então eu sempre tinha uma admiração por ele, assim, pelo trabalho dele. Acho que ele pode ter sido um dos meus maiores motivadores, né? E acabou, inclusive, graças ao legado dele, eu sempre reconheço isso no primeiro pleito, né? O segundo foi devido ao nosso trabalho, mas no primeiro foi devido ao legado dele, né? Não teria sido suficiente só a nossa eleição de vereador sem o legado dele, e eu sempre faço questão de reconhecer isso. Tanto é que tive a possibilidade, depois como prefeito no segundo mandato, porque eu tinha tempo de vereador, eu sempre tinha um projeto lá um pouco audacioso lá no município, que nós tínhamos um centro administrativo, uma prefeitura muito precária. Nós tínhamos uma estrutura lá no centro de Igrejinha improvisada há 20 e poucos anos. Era o antigo Banco do Brasil, mas chegava a ter... Aquilo dava chuva, tinha goteira em dia de sol lá dentro. Como assim? Porque era tanta espuma e lona, e aí aquilo absorvia quando chovia, depois dava um sol, quando veio tinha goteira dentro da prefeitura em dia de sol, né? Então nós vamos fazer uma prefeitura nova e vamos tirá-la do centro. Quando vereador eu encaminhava essa proposta, e o pessoal, não podemos tirar aqui do centro, não pode, porque o terreno era muito bom. Bem na frente da praça, bem no centro. E foi o que fizemos. Logo que assumimos a gestão, procuramos comprar. Já tinha uma área para comprar para fazer a nova prefeitura, o novo centro administrativo, que era na avenida, que era 1,5 hectares. Conseguimos fazer uma desapropriação amigável, parcelamos em 36 vezes, porque o que era possível, né? Mas eu não podia perder a oportunidade daquele imóvel. E depois fizemos um concurso público para fazer o projeto da prefeitura. Fizemos um grupo lá que escolheu o projeto. A prefeitura hoje é linda, a prefeitura de Igrejinha, você tem que conhecer. E aí fizemos um leilão do terreno, uma concorrência pública, da onde estava a prefeitura na época, e botamos no edital uma previsão até 2 anos para a gente poder sair, para poder vender o terreno e construir a nova prefeitura com o terreno que nós já tínhamos adquirido. E foi o que aconteceu. Conseguimos vender na época por R$5.523.000. Aí nós tínhamos vendido a folha para o Bradesco, 1.100.000, era um recurso extraordinário. Aquele dinheiro corrigiu mais uns 600 e poucos mil, deu 700 mais ou menos. Foi o valor que nós usamos para fazer a nova prefeitura, o novo centro administrativo. Não pegamos R$1 financiado, não pegamos R$1 de nenhuma outra rubrica. A prefeitura está lá hoje, moderna, ampla, num espaço de 1,5 hectares, com estacionamento. Desafogamos a área central do centro, devido à questão do estacionamento. E nesse espaço, no bairro 15, onde está a prefeitura nova, desenvolveu de uma forma que só vocês realmente acompanhando lá. Hoje temos um shopping na frente, temos outros comércios lá, agora vai sair um atacarejo lá na frente. Desenvolveu aquela região, descentralizou e pude fazer uma homenagem ao Lauri Krause, com autorização legislativa, obviamente. Colocamos o nome do novo centro administrativo de Lauri Krause, também uma homenagem que a gente conseguiu fazer por tudo que ele representou para a cidade, né? E, claro, para mim também, mas pelo que ele representou para a cidade. Então, são formas que a gente acredita, né? Que a política pode ser feita com resultados. Claro que a gente precisava, na época, de autorização legislativa, porque são questões que tu precisa romper alguns conceitos, né? Obviamente, foram feitas todas as autorizações nesse sentido, né? Mas para que a gente pudesse de fato dar resultado e mostrar que é possível.
E isso a gente sempre acreditou e acredita que uma gestão precisa olhar as oportunidades, mas também precisa fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então esse foi, digamos, um dos caminhos, né, que me levou. Eu fiz questão de contar essa questão na prefeitura porque o Lauri foi, digamos, o meu maior incentivador. Eu precisava finalizar esse link aí. Muito legal. Aí o deputado tem uma história aí de municipalismo, né? De ter sido presidente da Associação dos Municípios da região do Paranhana e agora preside a Comissão de Assuntos Municipais aqui da Assembleia Legislativa, né? Nesse período todo, desde a prefeitura, né, até agora como deputado, quais foram os maiores desafios, assim, acho que o senhor enfrentou? Eu acabei sendo presidente da Associação de Prefeitos do Paranhana lá no meu segundo mandato pelos 4 anos. Os 4 anos eu acabei sendo o presidente. Isso também fez com que abrisse essa visão um pouco mais regional, né? De regionalização dos serviços. Ali, a gente acabou, junto com os demais prefeitos da época, demonstrando para a região. Nós tínhamos algumas vaidades entre os municípios que a gente acabou superando naquele momento. Porque nós temos hospitais em todos os municípios da região 6 de saúde, que é o Paranhana ali, onde eu fui o presidente de São Francisco e Cambará. Essa é a região de saúde que assim denominada pelo Estado. E nós tínhamos na época a pretensão e achávamos que cada hospital poderia ter todos os serviços, e isso é uma utopia. E aí nós nos conscientizamos e ali começamos a trabalhar em sintonia com os 8 municípios, que nós precisávamos trazer referências de saúde para a região, independente do hospital que fosse. E ali iniciou-se uma construção na época pela Ampara, onde que a região começou a trazer serviços, né? Na época se trouxe o serviço de oftalmologia para a região, em Igrejinha. O serviço de hemodiálise já tinha em Taquara para a região. Daí vem o serviço de oncologia em Taquara para a região. E começamos aos pouquinhos fazer os serviços regionalizados. Obstetrícia em Parobé para a região e fomos construindo, né? E o Estado começou a ter um olhar nesse sentido. E isso também fez com que despertasse a região também a importância de nós termos uma representação também regional, né? Então, isso fez com que a gente pudesse também colocar o nome à disposição para poder representar a região. E eu sempre tive esse perfil municipalista, né? Porque eu acredito que lá no município as coisas acontecem. A gente precisa incentivar na nossa cidade, na nossa região, a gente precisa incentivar a indústria, precisa incentivar o comércio para se desenvolver, mas ao mesmo tempo a gente precisa dar qualidade de vida para que as pessoas possam estar com condições de irem lá aproveitar as suas oportunidades no seu trabalho, para que a região se desenvolva. E tu poder ter, quanto mais referências de saúde na região, mais a gente consegue também dar esse ambiente favorável e de tranquilidade para as pessoas gostarem de morar na região, e é o que a gente procurou fazer. E depois a gente só deu sequência aqui na Assembleia Legislativa, tanto na Comissão de Assuntos Municipais, seguimos focados nessa questão da regionalização da saúde. Hoje a região 6 é uma referência no estado de regionalização da saúde. Agora nós temos oftalmologia de alta complexidade em Igrejinha, temos cirurgia de bucomaxilofacial em Igrejinha para toda a região. Temos dermatologia enrolante para toda a região. Nós temos o serviço agora de AVC no Hospital de Parobé para toda a região, e cirurgia bariátrica se iniciou esse ano também, e vascular em São Francisco de Paula, e saúde mental em Três Coroas. Falo isso por quê? Porque agora isso é uma construção coletiva. É uma construção com a região, com os secretários de saúde, com os prefeitos, construindo com a Secretaria de Saúde do Estado e junto com os nossos hospitais, junto com as equipes técnicas, demonstrando que a gente tem capacidade de fazer esses serviços. Acabei esquecendo de falar de traumatologia de média e alta complexidade em Parobé para toda a região. E o próximo passo agora é o serviço de cardio e neuro. Quando vierem esses 2 serviços, a gente praticamente não vai mais precisar completa a vir a Porto Alegre, entendeu? Esses 2 serviços que estão faltando, né?
Então a gente sempre faz isso de uma forma coletiva, tentando fazer com que a região compreenda e tenha compreendido e construindo junto essa política pública, né? Não só trazendo o problema aqui para o Estado. Nós temos problema nessa área. Ok, tá, mas tem um hospital que tem capacidade para poder fazer o serviço? Temos profissionais médicos para isso? Bom, temos que construir. E isso também faz com que a gente consiga trazer recursos de investimento para a região. E hoje todos os hospitais, todos da região 6, estão com alguma obra finalizada, uma obra em andamento, alguma obra que vai iniciar. Todos, porque o Estado também acaba tendo esse olhar. Então eu acredito nisso. E o nosso gabinete, desde o início, a gente propôs isso. A gente propôs ser um gabinete auxiliar das prefeituras para poder, junto com os municípios, auxiliar nesse processo, né? Como nós também fizemos através da Comissão de Assuntos Municipais, a gente capitaneou lá, e aí ajudando os municípios a elaborar os planos de trabalho, né, relativo à questão das enchentes, desde julho de 2023, auxiliando a montar os planos de trabalho, ajudando eles a usar o sistema S2ID, que é o sistema da Defesa Civil, porque nós já tínhamos passado por todos esses momentos durante a gestão de prefeito, né? Então a minha equipe, ela é muito bem organizada nesse sentido. A gente ajuda os municípios, ajuda a cadastrar, inclusive, faz o acompanhamento, acompanha para cumprir os prazos, os ritos, na questão da publicação dos decretos, seja de emergência, seja de calamidade, mas também para depois não perder as oportunidades, porque tem 3 formas de captar recursos na Defesa Civil Nacional: ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. Cada um é um tipo de dano que aconteceu. Então a gente acabou auxiliando todos os municípios, não só ali do Paranhana, mas também do litoral, alguns municípios lá do Vale do Caí, porque a nossa equipe já era acostumada a fazer isso. Nós temos um mandato lá na Assembleia, e a gente propôs isso como pré-candidato. Nós assumimos alguns compromissos com o setor da indústria, com o setor do comércio, e falamos, e assim nós o propusemos, que nós seríamos uma extensão dos municípios no auxílio da captação de recursos, seja no Estado ou seja no governo federal, ajudando, obviamente, sempre em parceria com os municípios. Então, a gente acredita nisso e é isso que a gente vem tentando fazer. Muito legal, e a região toda ali do Vale do Paranhana é um exemplo para o Estado, né? É uma região muito pujante, os exemplos trazidos aqui pelo deputado de organização, de se especializar cada município em algum tipo de especialidade médica para atender a própria região, parece ser um modelo de bastante sucesso, tem dado resultado, e como trazido aqui pelo deputado, e eventualmente seria até um modelo para se replicar para outras regiões aqui do Estado, né? Não é muito comum se ter esse desprendimento e esse trabalho conjunto assim entre tantos municípios. A gente está mostrando na prática que é possível colher frutos, né? E a gente tem colhido, né? Então agora a gente tem acompanhado também a região do litoral, está começando também a trabalhar isso e demonstrar também que é possível fazer, porque a gente acredita nisso, né? Agora, durante a gestão, nós, como prefeito, a gente sempre procurou, nós passamos por um momento de turbulência, por exemplo, a questão da pandemia, né? Que o Estado inteiro participou. E como eu era presidente da associação, nós tínhamos o desafio de toda semana fazer um decreto, né? Desde o primeiro momento. Só que nós, como região, nos reunimos, mas a gente sempre escutou Sindilojas, CDL, Sindicato do Calçado, Sindicato da Indústria. Nós sempre procuramos decidir coletivamente buscando o equilíbrio. Sempre isso na gestão municipal. Porque nós conseguimos, eu acredito que a gente conseguiu passar aquele momento de turbulência no equilíbrio, nas questões da saúde, mas também no equilíbrio sabendo que nós precisávamos deixar o pessoal trabalhar com os devidos cuidados, porque nós precisávamos manter a questão da economia também. E nós sabíamos que o problema não era na indústria, porque na indústria, nossa região lá tipicamente é da indústria calçadista, principalmente. As pessoas podiam trabalhar usando a máscara, e mantendo um distanciamento mínimo, né? E tendo o álcool à disposição ali. Então, nenhuma indústria parou na região e tendo todos os cuidados. O comércio, todo ele praticamente conseguiu trabalhar naquele período. É óbvio que nós suspendemos eventos,
bares noturnos, onde aí aglomeração de pessoas. Isso, obviamente, né? Por isso eu digo, nós buscávamos o equilíbrio, né? Mas eu me lembro que quando iniciou aquela situação do risco de nós... Quando parecia muito distante ainda o Covid lá na China, aquilo parecia que não era aqui, daí lá por 15 de março de 20, parecia que daí começamos a falar nisso. Todas as decisões sempre foram feitas junto com as representações do comércio e da indústria, porque eram desafios que nós precisávamos buscar o equilíbrio, né? Então a gente sempre teve essa premissa, né, de tomar as decisões coletivamente, sempre respeitando quem gera renda, quem gera emprego, porque a gente tem a consciência, né, que quem movimenta as cidades, o estado e o país é a iniciativa privada, através da indústria, através do comércio. E isso que a gente precisa buscar, políticas públicas para poder justamente auxiliar quem produz e quem vende, né? Porque é isso que gera tributo para devolver em serviços. Essa é a lógica. A lógica não é ter programas sociais permanentes. Os programas sociais precisam ser eventuais. É isso que a gente acredita, é isso que a gente prega, é isso que a gente acredita que é um país que possa se desenvolver melhor. Isso vale para o município, para o estado e para o governo e para o país, para a União, né? E nós, como prefeito, tentamos, inclusive durante o Covid, nós somos o primeiro município que criou uma legislação própria de auxílio para o comércio. Nós criamos na época de prefeito lá um auxílio valor X por comerciante conforme o número de empregados, né? Foi a primeira legislação do Estado, para que realmente a gente sabia que naquele momento o comércio precisava sobreviver. Mas também deixamos ele trabalhar, porque a gente sabe que o problema não era num comércio com 2 funcionários, 3, que é muito tradicional nas lojas de menor porte, né? Que circulam ali, sei lá, 15, 20, 30 pessoas por dia em momentos distintos do dia. Não era esse o problema, né? Então nós tínhamos essa consciência, né? E também, como prefeito, sempre nós criamos lá o PRODEM, que é um programa de desenvolvimento municipal, onde nós auxiliávamos a indústria com terraplanagem, eventualmente com promessa de doação de terreno, porque nós fazíamos contratos com autorização legislativa, mas de 5 anos que a indústria tinha um período para poder cumprir as obrigações que tinham sido acordadas, número X de empregados, metragem mínima de construção, depois se passava a escritura. Nós sempre procuramos criar ambientes favoráveis, porque nós sabíamos que uma indústria forte no município ia fazer um comércio forte. Um comércio forte na cidade, tu vai movimentando a economia de outros serviços, com os serviços literalmente, agregados, né? Agregados. Então, uma coisa vai movimentando a outra, né? Então, o poder público tem que ter essa consciência de que ele precisa fazer a sua parte para movimentar a economia. E que a indústria e o comércio e os serviços, um depende do outro, e quanto mais forte cada segmento estiver, mais o outro vai estar. Então é isso que a gente acredita, né? Deputado, e mudando um pouquinho de assunto, né? A gente sabe que tanto no executivo ali, pelo que o senhor colocou, tanto no legislativo, a atividade demanda muito tempo, né? Eu diria que quase 24 horas de plantão, pelo menos ali, né? Vários problemas, enfim. Como é que o deputado equilibra a vida profissional com a vida pessoal? O deputado tem algum hobby, enfim, nesses momentos livres? Tu sabe que a gente acaba tendo agendas assim, né? Jonathan, bem movimentadas, né? É raro à noite que a gente acaba não tendo uma agenda, né? Porque a gente acaba participando, né? Existem eventos, mas reuniões de trabalho, obviamente, nos municípios, com vereadores, com prefeitos, né? Mas também existem as agendas das entidades, né, que a gente costuma participar. Porque eu tenho entendimento que a gente precisa estar junto, a gente precisa estar próximo, para poder saber a realidade, seja do município, seja do comércio, seja da indústria. A gente precisa viver isso, né? Mas a gente, obviamente, quando pode, né? Quem não gosta de poder pegar uma praia, né? Eu gosto muito do litoral, né? Dentro do possível, obviamente, mas a gente acaba fazendo muito menos do que a gente, obviamente, gostaria. Sim. Porque a gente
sabe da responsabilidade, sabe que as pessoas literalmente te dão um voto de confiança e tu precisa se esforçar ao máximo para poder dar resultado, né? Isso demanda tempo, né? Demanda tempo de acompanhamento, né? E eu sempre fui muito focado, né? De poder dar resultado. Eu me cobro muito, eu sou a pessoa que mais me cobra eu mesmo, porque eu tenho a consciência que eu preciso dar o meu melhor, né? E a gente sempre pode melhorar e sempre pode dar algo a mais, né? Mas quando, obviamente, a gente consegue tirar um tempo de lazer dentro do possível, a gente gosta sim de poder ir com a família pro litoral, ficar um pouco com os meus pais. Domingo passado, por exemplo, acabo fazendo muito pouco, né? Mas eu adoro ir pra churrasqueira, né? Quando posso, né? Fazer um churrasco pra família, fazer um fla-fluzinho, né? É coisa boa. Quem não gosta, né? De fazer um lasqueadinho, né? De ir junto com a família, com os amigos, né? Isso, então, faz parte. A gastronomia tem tudo a ver com o nosso lazer, com o nosso bem-estar também, né? Então, dentro do possível, gosto também, quando é possível, já fui demais ao Olímpico, tá? Meu tempo é mais de ir no Olímpico, né? Na Arena hoje eu sou gremista, meu pai é colorado, mas eu sou gremista, mais inclusive para acompanhar o meu filho, que gosta mais de fazer um programa pai e filho, do que eu já estou naquela fase, né, de olhar o jogo mais na TV, no sofá, com minha taça de vinho ali, já prefiro. Mas, eventualmente, a gente tem participado também, é algo que eu gosto muito de futebol, acompanho, sou gremista, mas acompanho a dupla Grenal, acompanho futebol nacional e até mundial um pouco, né? Então, como todo brasileiro, né? Gosta de futebol, gosta de praia, né? Então, os hobbies que a gente acaba tendo ao longo do nosso dia a dia, que é bastante corrido, né? O pessoal às vezes não sabe, né, que a rotina das 8 às 6 ali não é a realidade dos parlamentares, né? Você trabalha muito mais, se tem essa rotina dia e noite. A gente toca, se eu estava fazendo um cálculo, né? O meu dia é em média 14 horas por dia, né? Não parece, a gente não se dá conta, né? Então, mas quando a gente gosta do que faz, né? A gente não vê as horas passando e a gente gosta de fazer política, porque a gente acredita na boa política, porque a política de resultado, a gente acredita nisso e ela é necessária, então a gente, pelo contrário, tenta motivar as pessoas a ingressarem, a participar da política, porque a gente precisa estar sempre renovando, sempre incentivando as pessoas a participarem, porque a gente, querendo ou não, todas as ações passam por decisões políticas, né? Então a gente precisa estar comprometido e precisa sempre buscar o melhor para nossas cidades e nosso estado. Perfeito. E nessa sua leitura de resultados e, portanto, necessidades, né, para se atingir resultados, quais são os principais desafios assim que o deputado vê para o próximo ciclo agora, tanto aqui para o Rio Grande do Sul quanto nacional, né? Estamos agora praticamente há um ano das eleições, se começam a se colocar já, a se pautar, digamos assim, o pleito do ano que vem para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E como o senhor vê, assim, quais são os nossos principais desafios? Olha, nós vamos ter agora, gradativamente, a questão da implementação da reforma tributária, né, que ela é bastante complexa. Nós vamos ter um período bastante difícil de transição, né, porque nós vamos ter uma reforma vigente com uma transição ao mesmo tempo. O Brasil consegue, às vezes, se superar, né, porque uma reforma que vai dar uma transição de 30, 40 anos é algo assim, coitado dos contadores, né? Isso não vai ser simples, né? Ela tem alguns desafios, em tese, a questão de onde vai ser o consumo pode ter uma distribuição um pouco mais equilibrada, pode, mas ao mesmo tempo, como não está posto hoje, nós vamos ter, claro, vai ter a migração, vai ter os fundos lá, mas eu também me preocupo no retorno dos municípios, né, que nós vamos ter uma mudança em alguns significativa de arrecadação, né. Claro, vai ter essa transição para ir se adaptando, enfim, né. Mas também me preocupa um pouco porque o nosso IVA, pelo cálculo inicial, claro, tem várias leis complementares ainda, já é um dos mais altos, né. E eu seria simpático a um modelo um pouco mais simples, né? A gente acaba usando, às vezes, algum exemplo
de alguns países onde há uma alíquota mais baixa para tudo e para todos, simples de entender, e o nosso não é fácil. Olha, tu explicar. São muitas regras. Muitas regras, né? E aí quando tu abre também a possibilidade, né, de ter algumas com uma possibilidade que são em tese essenciais, com 40% de redução, outros 60%, né? Só que você sabe que em tese a reforma tributária foi feita para terminar com a guerra fiscal no Brasil. Ok, ponto. Para isso, nesse ponto de vista, ok. Por exemplo, setor coreiro calçadista. Hoje nós e depois eu quero falar um pouco disso, tivemos alguns avanços, mas ao longo dos últimos 20 anos perdemos muitas indústrias para o Nordeste por questões tributárias. Muitas. E outras para o Espírito Santo, onde que um estado que não produz calçado, ele simplesmente criou uma legislação de incentivo. Muitas empresas, por uma questão de sobrevivência, abriram seu centro de distribuição lá por uma questão de competitividade. Em tese, a reforma tributária era para terminar com a guerra fiscal. Agora, quando tu abre as brechas das exceções, agora nós vamos ter a cada 5 anos uma briga das exceções. E, obviamente, quanto mais entrar dentro desse grupo de exceções, mais vai apertar quem vai ficando e esse IVA vai subindo. Então, na verdade, essa guerra fiscal com essa reforma que foi posta, de certa forma, não vai terminar. Então, esses vão ser uns desafios muito complexos que nós vamos ter para frente, porque eu acredito que é capaz de nós termos uma reforma da reforma sem ela ter sido colocada em prática, porque no Brasil, infelizmente, as coisas acabam sendo assim. Eu acho que ela deveria ter sido um pouco mais aprimorada, ela foi votada assim, de uma forma, e aqui vai uma queixa ao Congresso, novamente, uma pauta tão importante, que se discutia há anos. Aí no dia da votação o texto final é apresentado 40 minutos, não existe, né? Aí foi votado sim ou não, mas uma reforma dessas, tu não pode simplificar um sim ou um não, né? Ela tem tantas variáveis, tu é contra, tu é favorável. Foi assim que foi decidido? Não, tem pontos, se eu fosse federal que eu era favorável, outro era contrário, aí não, foi tudo atropelado e ficou muita coisa para leis complementares, então teremos muita discussão. Acho que isso ainda é um desafio que nós vamos ter pela frente, né? É bem grande, e na época também acabou dando uma corrida dos estados para aumentar o seu ICM, porque a reforma tributária dizia que a média dos 5 anos para frente seria primordial para que depois decidisse qual é o percentual de repasse do município. Aí veio uma guerra desenfreada, uma reforma tributária que instigou os estados a, em tese, claro, não dizia também que era o percentual, era a arrecadação, mas os estados quiseram aproveitar aquela deixa para aumentar a alíquota com essa justificativa. Mas uma reforma que gerou uma movimentação, realmente muitos estados já fizeram logo, né? Aumentaram a sua base, a sua alíquota modal, então uma reforma que incentivou isso, então ela já começou torta, né? Mas é o desafio que a gente vai ter pela frente agora, falar disso, ver como na prática isso vai funcionar, né? Então é um desafio. E falando nisso, aqui no estado, a gente manteve a nossa posição, né? Tanto é que o PL foi retirado, nós mantivemos a nossa posição, e eu sempre afirmei isso. E aqui vai um reconhecimento aqui, o Felipe da Rosa, diretor do Cindy Lojas da Paranhana, tá? Mas a todos os Cindy Lojas, porque eu, na minha pré-campanha, ou campanha, já não me lembro, eu me reuni, por exemplo, com o Cindy Lojas, e eu lembro numa pergunta, nunca vou esquecer, que o Felipe me fez lá numa reunião lá, ele era presidente já, Cindy Lojas. Ele disse, e aconteceu exatamente assim, ele disse, olha, se o teu partido for base do governo do estado e vier um projeto de aumento de alíquota, como que tu vai te posicionar? Eu disse, olha, eu tenho por posição, não acredito que o aumento de tributos é a solução para a economia do estado e nem do país, né? Porque aí tu incentiva a sonegação, enfim, eu sou contra e vou manter minha posição independente disso. E veio o tal do PL, né? Que foi o 534, 2023. Mas, com a maior tranquilidade, eu mantive a minha posição porque eu tenho convicção nisso, né? Então eu não ia mudar a minha opinião porque eu assumi compromissos com os segmentos
como fiz a mesma reunião na época com Agas, também estou falando antes, né? Então eu não precisava ter assumido esses compromissos, mas eu assumi esses compromissos e eu tenho que, palavra dada, palavra cumprida. Eu assumi esse compromisso com os meus eleitores, com as associações, inclusive o Sindilojas e Fecomércio. Então eu mantive a minha posição, como também mantive a minha posição quando nós estávamos discutindo a questão dos decretos em relação à questão, a questão da taxação ou não dos hortifruti granjeiros, entendeu, né? Mantive a cesta básica, mantive a minha coerência, né? E isso, em nenhum momento, faz com que a gente não deixe de hoje estar numa composição de governo, mas são posições que eu assumi compromissos e mantive eles, né? Perfeito. E assim a gente pretende trabalhar, porque nós temos que ter posição nesse sentido, né? Porque eu tenho convicção de que quando tu cria ambientes mais favoráveis, tributários, tu expande os negócios, tu incentiva mais gente a produzir. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho que aqui fazer justiça quando estamos falando de questão tributária, aos avanços que a gente acabou tendo. Eu, inclusive, apresentei um PL nesse sentido. É óbvio que foi o PL mais para marcar a posição, porque a gente sabe que a gente não pode estar fazendo projeto de lei para baixar tributo, porque isso tem que vir do Executivo. Mas a gente encaminhou mais para marcar a posição nesse sentido e construir junto ao Governo do Estado. E vai aqui meu reconhecimento ao secretário Ricardo Neves, a secretária Priscila, a secretária Hernani Polo, que foram parceiros, junto conosco, com o Sintex, o Sindicato Gaúcho das Indústrias de Calçado, e também os sindicatos da região, onde desde o início nós buscamos a questão do decreto do ICMS igual para todos, igual de Santa Catarina, tá? No faturamento, tá? Que era 3%. Foi uma construção coletiva que obviamente teve a assinatura do governador Eduardo Leite, que também foi favorável, né? Por quê? Desta forma, nós conseguimos criar um ambiente favorável. É claro que a gente conseguiu, tinha alguns ajustes, tinha no primeiro decreto, tinha algumas situações lá que acabavam viabilizando uma outra indústria, porque o decreto ele precisaria ser similar, como isso não passou no CONFAS, teria que ser similar a um estado que já tinha um decreto. Sim, então foi igual a de Santa Catarina. Exatamente. E ali tinha algumas variáveis em relação à questão dos portos, né? Então que precisavam ser feito um ajuste, a questão do pessoal de importação, mas aí construímos algumas cartas consultas com o sindicato da região, algumas empresas da região, junto com o governo do estado, que conseguiu sanar essas pequenas vírgulas que tínhamos, e nós estamos, então isso acabou finalizando esses ajustes no final de 2024. E aí, mas algumas empresas importantes já voltaram a faturar aqui no Rio Grande do Sul, como o Calçados BBC de Três Coroas, que estava faturando no Espírito Santo, agora já fatura em Três Coroas de novo, Via Una de Santo Antônio da Patrulha, e esse ano nós ainda estamos com expectativa de outras empresas grandes. A nossa ideia é zerar aquelas empresas que estavam faturando no Espírito Santo com CDs, e todos esses CDs possam voltar para cá. Então esse é o nosso desafio. Falo isso porque isso demonstra que quando tu cria um ambiente para isso, as indústrias elas estavam lá por uma questão de sobrevivência. Então nós trazendo esse faturamento de volta para cá, isso vai movimentar, vai dar mais oportunidade de emprego, mas principalmente vai dar, além de tudo, vai dar mais retorno para os municípios na arrecadação, que vão melhorar os serviços, que automaticamente melhorando os serviços, as pessoas acabam sobrando um pouco da sua renda para gastar no comércio, porque ela vai ter uma saúde de qualidade, ela vai ter uma educação de qualidade, e ela vai poder movimentar o comércio, que ela não vai tendo esses serviços de qualidade, ela não vai precisar usar do seu salário para isso, automaticamente vai gastar no comércio, movimentando o comércio. Então é isso que eu acredito, né? É a gente poder fazer a economia se movimentar, e tudo acaba envolvendo sempre a indústria e o comércio. Mas esses são os desafios que a gente vai ter pela frente. E, finalizando a tua pergunta, Jonathan, realmente é essa questão
das reformas que foram aprovadas, mas agora é a sua implementação, né? Você cria esse ciclo virtuoso aí, né? Só puxando essa questão do desafio ainda ali, o senhor falou que a região ali é uma região bastante industrial e principalmente da indústria calçadista. Como é que o senhor vê os impactos, por exemplo, dessa tarifa imposta pelo Trump para essas indústrias? Isso realmente nos preocupa, tá? Porque assim, isso é um percentual. Hoje, linearmente, das exportações de calçados, vai dar uns 10% mais ou menos das exportações, tá? Linearmente das exportações poderia não assustar tanto. Porém, nós temos algumas indústrias que a metade do que elas produzem era para os Estados Unidos, né? Eu tenho um relato de uma indústria que poucos meses atrás, quando houve a taxação da China, ela começou um pedido que não estava no radar dela, entrou num dia lá 50 mil pares de bota que iria para a China. Daí, como houve a taxação lá, acabou vindo para ele assim, ele estava super entusiasmado. E aí, passado 3 meses, começou a acontecer o contrário. Começou a vir a cancelamento dos pedidos dele e aí indo para a China, né? Então, algo que preocupa sim, porque nós temos muitas indústrias que têm um mercado americano, que hoje é o segundo mercado principal da exportação do calçado, primeiro é a Argentina. É um mercado muito importante. Mas o que, além dessa perca momentânea de vendas, né, o que me deixa mais preocupado e até chateado, porque era um mercado que, com a taxação da China, era um mercado que nós poderíamos abrir cada vez mais. Nós poderíamos aumentar muito a nossa participação lá. Muitas empresas estavam se organizando para poder exportar para lá. Nós perdemos uma bela oportunidade. E aqui vai sim uma crítica ao governo federal, porque vocês há de concordar comigo. Quando passou a eleição que o Trump se elegeu, o nosso presidente, Lula, ele deveria ter tido a humildade de poder fazer uma agenda institucional. Passou a eleição, porque nós precisamos do mercado americano. Com certeza. Isso é que nem na iniciativa privada. Se uma indústria tem um lojista lá que ela não tem muita simpatia nos pensamentos, tu vai lá brigar com o cara, tu vai lá para mídia, tu vai lá falar do teu lojista, não, tu quer vender para ele. Tem que ser pragmático. Mas claro que sim. Aí o presidente resolveu propor uma troca de moeda no BRICS, desde o início do momento contestando a eleição do Trump. Poxa, ele é um mercado super importante, então por que não buscou se aproximar do mercado americano, ter uma relação harmoniosa para a gente não perder esse espaço? Aí eu vou falar da civicultura, Adriano e Jonathan, que aqui é a região da Serra, que eu acompanho muito, ali tem empresas que 100% de exportação para os Estados Unidos. Se a gente for falar com o Sindimadeiras, vocês vão ver, nós temos hoje 45 empresas americanas que compram aqui na nossa madeira para chamar a totalidade. Temos a Unidas em Cambará do Sul, tem 300 funcionários, que é 100% Estados Unidos. Muitas que eles vendem para cercas, para estruturas internas das residências, né? E aí tu tem um mercado desses, aí o presidente pega e não busca essa aproximação, pelo contrário. Aí quando politicamente para fazer exatamente. Aí quando o Trump taxou a China, em vez de nós ficar quietinho, aproveitar um momento, não. Aí ele vai lá no BRICS e tu falar contra o dólar pro americano é pedir briga, né? E daí, claro, com várias movimentações nesse sentido, e prova disso que até então ele não teve a humildade de ligar para o Trump para ir lá conversar. Não foi, prova foi. Agora que aconteceu essa semana, o encontro, o presidente disse, poxa, não, o Trump não, vamos conversar, sinal que o Lula nunca procurou. E ele vinha dizendo que eles não atendiam, nunca tentou.
Isso quem pode resolver é só presidente para presidente, né? Então isso preocupa muito para o setor calçadista e para o setor da silvicultura, que a gente espera. Claro que a silvicultura agora tem buscado outros mercados, Oriente Médio, mas ele tem que ter uma adaptação de equipamento, é uma outra margem, não é assim tu mudar 85% da produção, claro que não. E sendo que a Serra toda se desenvolveu agora, São Francisco, Cambará, Jaquirana, Bom Jesus, todo mundo se desenvolvendo com a produção de pinos e hoje está passando por dificuldades. Então, a gente está muito preocupado sim com essa questão. Perfeito. E essas brigas até agora, mesmo nessa questão do Trump aí, o Lula teve que voltar atrás nessa declaração que vinha dando constantemente, foi pressionado por uma jornalista da BBC, se não me engano, não me recordo de qual veículo, mas e admitiu que, olha, não tinha feito nenhuma ligação para o Trump desde que ele foi eleito e se aproveitou dessa briga para conseguir uma posição momentânea eleitoralmente mais favorável, né? Então não me parece que é essa questão que impacta tantas empresas aqui do estado e do Brasil inteiro está sendo levada a sério, né? Esse é um problema brasileiro, assim, esse fechamento, a gente não... Para se modificar, eventualmente, vou vender para outro, a gente tem muito poucos mercados que a gente acessa. Muito difícil. Né? Não, nosso presidente Lula foi responsável, né? Irresponsável nessa situação desde o começo. Desde que passou a eleição nos Estados Unidos, né? Ele deveria ter ido lá no presidente, olha, eu tinha outro candidato aqui, candidata no caso, né? Mas vamos olhar para frente, os Estados Unidos é importante para o Brasil é importante para os Estados Unidos e é isso que deveria ter sido feito, que infelizmente não foi. Deputado, já nos encaminhando para o final, quais os desafios que o senhor enxerga hoje ali na Assembleia Legislativa em termos de política estadual e qual o papel da Federação do Comércio, do FEComércio, nesses pleitos? Olha, a FEComércio tem um papel fundamental, né, no meu ponto de vista, de poder sempre acompanhar os projetos que tramitam lá, fazer esse acompanhamento, né? Porque vocês conseguem, e assim o demonstram, né? Com a sua pujança de representação, né? Sempre mostrando para o parlamento que o comércio tem um papel fundamental no desenvolvimento do Estado. E nós, parlamentares, precisamos ter esse olhar. Nós precisamos compreender isso, né? E esse papel de vocês é fundamental, inclusive de nos posicionarem, nos darem o seu ponto de vista, e vocês podem ter certeza que para o meu mandato ele sempre é muito importante. A gente sempre pega como balizador tanto a FEComércio como também as federações da indústria, mas o FEComércio também, porque a gente sabe da importância da indústria e nós precisamos sempre criar no Estado ambientes favoráveis para que tanto a indústria e o comércio possam se desenvolver. Então é isso que nós acreditamos, é poder desburocratizar, criar programas alternativos nos momentos de crise, como o Estado vem criando alguns caminhos nesse sentido. Claro que às vezes o que a gente não gostaria é que não tivesse essas crises, que não precisasse disponibilizar recursos através de empréstimos, mas acaba, naquele momento de urgência, acaba auxiliando, né? Mas a FEComércio tem esse papel de orientação, inclusive venha fazendo muito bem, de representação, né? E na Assembleia Legislativa nós teremos muitas pautas agora de discussão. Entre elas essa questão da complexidade das concessões, tá? Ela é polêmica. Bloco 1, bloco 2. A gente tem acompanhado, inclusive, as posições da FEComércio nesse sentido, mas ela é muito complexa, tá? Eu confesso para vocês que eu tenho algumas posições divergentes e agora, mesmo que essa aprovação ou não passe mais pela casa, porque isso já foi dado autorização na legislatura passada, mas dos modelos, tá? Então, essa discussão está na casa e vai continuar na casa, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa ampliar as rodovias, precisa colocar a terceira via, precisa melhorar a infraestrutura, precisa ter manutenção, precisa tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que nós temos que ter um modelo equilibrado nesse sentido, né? Porque... Olha o bloco 2, né? As movimentações da região,
me parece que não há um entendimento coletivo de aceitação do modelo. O Free Flow, ele é considerado, o governo defende a tese de que ele é considerado mais justo, né, mais equilibrado. Só que o problema é que quando tu coloca, seja ele o pedágio fixo ou o Free Flow, dentro das movimentações internas dos municípios, tu cria um problema também econômico, né, e de não compreensão, né. Agora o governo vem colocando que vai colocar o bloco 1 na rua também, que é a região lá que eu também represento. A gente vai, quer ver exatamente o que vai ser aprovado, o que vai ser apresentado. A gente vai chamar assim, de lojas, sindicatos da região, prefeitos, e vai discutir isso junto com eles, né? Porque eu preciso que todos tenham o entendimento do que é o melhor, né? Quando tu coloca aporte de recursos, por exemplo, no bloco 2, de 1.300, 1,5 bi, dentro de uma concessão, eu já pessoalmente não concordo, tá? Porque quando tu trabalha o modelo de concessão, tu vai no entendimento de que, porque não há o aporte público, e nós precisamos passar para a iniciativa privada que tem um aporte, tá, para fazer os investimentos e vai cobrar os pedágios. Mas não me parece, no meu ponto de vista, adequado tu colocar 1,5 bi dentro de uma concessão, praticamente para capitalizar a empresa que porventura vai participar de uma concorrência dessas e vai fazer as primeiras obras com recursos do próprio Estado para, em tese, diminuir o valor de 23 centavos para 19 centavos, por exemplo, que é a questão bem específica do bloco 2, né? Eu já faria diferente. Eu pegaria agora esse 1,5 bi, faria o maior investimento da história do Rio Grande do Sul em rodovias ali no Vale do Taquari e não implementaria nesse momento. Porque com 1,5 bi tu consegue fazer muita obra. É muito mais do que se fez ao longo desse período todo que o Dyer fez, num bloco só. Isso vale depois para o bloco 1 também. Porque eu não tenho simpatia a colocar esse aporte, né? Não tenho. Mas vai diminuir um pouco a alíquota, mas eu não tenho discordância disso. Então nós temos muitas discordâncias nesse modelo. Vamos ver a questão do bloco 1, porque há essa questão de todas as rodovias ali da região, da rodovia aqui da Grande Porto Alegre, a construção da RS10, que é importante, sim, que está nesse pacote, né? Mas eu quero ver o modelo, a que preço, aonde vão ser as praças, seja fixa ou do Free Flow. Porque hoje as fixas que estão postas estão consolidadas. Agora, ao mesmo tempo que tu coloca a cada 5 quilômetros, aí tu vai fazer deslocamento entre os municípios, diariamente tu passa várias vezes lá. Claro. Isso não é bom para a economia da região, né? Nem para o comércio. Vou lhe dar um exemplo ali do Paranhana, tá? É muito comum as pessoas se deslocarem de Igrejinha para Taquara, de Taquara para Rolante, porque os comércios, eles se movimentam, estão encadeados ali, né? Entre si, o comércio, o serviço, a indústria, uns moram numa cidade, trabalham na outra. A partir do momento que tu vai colocar esse custo todo dia, seja no estudante, seja no trabalhador, seja no comerciante, vai diminuir a sua renda. Diminuindo a sua renda, vai deixar de movimentar o comércio. Então eu tenho dúvidas em relação a esse modelo, tá? Então a gente vai ver agora o que vai ser apresentado e vai colocar isso em discussão e a gente vai se posicionar depois disso apresentado. A gente vem pedindo um bom tempo já do governo a apresentação desse modelo. Mas é um estudo do BNDES, enfim, que não ficou pronto, agora é para ter ficado pronto, mas ainda não olhamos. Então, e é uma discussão, pelo meu perfil, é de não tomar uma decisão de opinião sozinha nesse sentido. Eu quero fazer isso junto, como eu sempre fiz, nos outros projetos também mais polêmicos. Claro que não vai ter voto nisso, né? Mas a gente vai ter que se posicionar.
Se a gente vai aceitar, não vai aceitar e como vai ser proposto. Então a gente vai aguardar vir isso, mas eu tenho sérias, pegando o modelo do bloco 2 hoje, várias divergências nesse sentido. Mas a gente vai analisar com calma, mas é uma das pautas que a casa tem começado a debater, né? Porque são pautas impactantes que as pessoas também querem saber como a casa vai se posicionar nesse sentido, né? Então, acredito que seja uma das pautas mais importantes. Temos a questão também de discussão. Eu tenho acompanhado muito a questão também do litoral em relação aos trabalhos da CE Equatorial, que está tendo algumas dificuldades nos serviços, tá? Não estou discutindo aqui a concessão nesse caso, porque a RGE hoje faz um excelente trabalho. Mas a CE Equatorial, ela também tem deixado a desejar em alguns pontos de vista que sim, a casa tem que cobrar, tem que se posicionar. Eu tenho feito audiências públicas na região, lá cobrando melhorias, porque elas são possíveis de fazer. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, até ano passado nós tínhamos muita justificativa desta empresa no sentido de que ela era muito burocrático para conseguir fazer as podas, por exemplo. Que isso acabava danificando e demorando tempo-resposta, porque, por exemplo, principalmente no interior, era o principal motivo da falta de energia. Mas nós aprovamos uma lei ano passado, bastante polêmica, e eu votei favorável, porque eu acredito que isso é necessário e precisamos facilitar. Aprovamos uma lei na Assembleia, que autoriza as concessionárias a não precisarem de licença ambiental para fazer a roçada e a poda embaixo das redes, né? E a gente tem cobrado nessas audiências que eles utilizem essa lei e façam investimentos primeiro nisso para evitar o dano e depois façam os investimentos de melhoria. Então são pautas que eu acredito que no dia a dia a gente precisa se debruçar e falar sobre elas, porque isso é mexer com a vida das pessoas diretamente, né? Às vezes a gente fica divagando com muita legislação que não leva a lugar nenhum, algumas situações que a casa às vezes discute. Nós temos que falar aquilo que mexe no dia a dia das pessoas, né? Que é isso, né? Que é a energia, que é a concessão das rodovias, que é a questão de ter tributos adequados para movimentar a nossa economia. É isso que eu acredito, né? A gente poder, de fato, pautar as coisas que mexem com as pessoas no seu dia a dia, né? E é isso que a gente acredita, isso que a gente vem tentando fazer ao longo desse período. Perfeito. Deputado, gostaríamos de agradecer a sua presença. Gostaria de deixar um recado para nossos espectadores. Sua câmera é aquela ali, fique à vontade. Olha, a gente agradece a oportunidade de participar aqui do Represente Cast, né? Agradece aí a tia Adriana Jonathan pela oportunidade. Aí a gente sempre fala que a vida é um eterno aprendizado e a gente está sempre aprendendo. E a gente aprende muito aí com vocês, aprende muito com as entidades, né? Porque a gente tem essa consciência. E eu não falo isso, eu tento pôr na prática, né? Que a gente precisa sempre ter como norte, independente da função pública que a gente for ocupar, dependente dela, de que quem movimenta, vou repetir, as cidades, o estado, o país é a iniciativa privada através da sua indústria e através do seu comércio forte. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente tenta trabalhar no dia a dia, alinhados nesse pensamento. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Deputado, muito obrigado pela presença e convidar todos a acompanharem os projetos da Federação na plataforma Representa Mais e também as redes sociais da Ficomércio para mais informações. Muito obrigado, deputado. Um abraço. Esse foi o Representa Cast. Acompanhe a Fecomércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.